Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ígaro Dávila, sou professor de inglês do Ginásio Pernambucano Cabugá e hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre os modal verbs, ok? O que são os modal verbs? Os modais, também conhecidos como modais, são os verbos invariáveis que auxiliam os verbos principais, as ações principais, a determinar a ação, como ela vai acontecer, ok? Geralmente os modais, por si só, já têm uma carga semântica, já têm um sentido próprios. E esse sentido, ele impregna todo o contexto em que ele é aplicado para direcionar aquele texto a uma interpretação. Então é um conteúdo muito importante para você realizar as interpretações de texto, para que você consiga entender aquilo que está sendo dito, certo? E também para que você comece a utilizar no seu dia a dia. Vamos analisar alguns deles, os mais utilizados, ok? Só para retomar, os modal verbs são verbos que, inicialmente, sozinhos eles não funcionam. Eles têm que estar associados a outras ações, ok? Geralmente, eles são utilizados em orações dentro do texto. Ou seja, é difícil você achar uma oração solta que tenha um modal verb, a não ser que seja uma pergunta. Mas isso a gente vai ver já já. Eles não possuem infinitivo, mesmo sendo verbos. Eles possuem uma única forma para todas as pessoas do discurso. Lembram? Primeiro do discurso, segundo do discurso, terceiro do discurso. Singular ou plural. Eles não variam. Eles não têm flexão entre singular e plural. Beleza? Eles são seguidos de verbo no infinitivo sem a partícula to e não precisam de outros verbos auxiliares para a forma negativa ou interrogativa. Eles por si só já executam esse papel, beleza? Quais são esses verbos modais, professor? Vamos lá. O verbo can, o verbo could, o verbo may, o verbo might, o verbo should e o verbo must. A gente vai analisar alguns deles agora separadamente em contexto de aplicação, certo? Mas eu quero que você dê print nessa tela que está aí agora no slide, tá bem? Para que você comece a praticar o uso desses verbos dentro dessa estrutura que está aí. Aqui na primeira linha a gente tem todos os pronomes, todas as pessoas do discurso, no singular e no plural. Depois a gente tem os modal verbs e depois você vai utilizar diversos verbos aí sem a partícula to, sempre no infinitivo, ok? Coloquei alguns exemplos aí. O verbo play, que é jogar, sing, que é cantar, e go, que é ir. E o verbo study, que é o que nós estamos fazendo agora. We studying now. Nós estamos estudando agora, ok? Vamos lá para o verbo can, que ele pode indicar uma permissão. Você está pedindo para fazer alguma coisa, ou está pedindo para alguém fazer algo para você, ou uma habilidade. Você está demonstrando que você consegue fazer alguma coisa, que você sabe fazer alguma coisa, e que outra pessoa também pode fazer alguma coisa, saber fazer alguma coisa. O verbo can ele pode indicar habilidade física ou mental. Vejam aí no exemplo. He can speak Japanese. O verbo modal aí, can, junto do verbo speak, que é o verbo falar. Vejam que o speak está no infinitivo sem o to. E o verbo modal can está acompanhando ele. Certo? Aí a gente tem uma frase afirmativa. Ele pode, ele sabe falar japonês. Certo? Professor, nesse caso eu posso interpretar que ele tem a permissão de falar japonês ou que ele tem a habilidade de falar japonês. Nesse caso, a gente pode interpretar das duas formas. O que vai definir o sentido de can no texto é justamente o contexto em que se aplica. Ok? No segundo exemplo, a gente tem We can play soccer. Nós podemos jogar inglês. Nós podemos jogar futebol. Ok? O verbo can aí, juntinho do verbo play, no infinitivo, sem a partícula to, indica que nós temos a habilidade física de jogar futebol. Lembrando, se o contexto te permitir pensar que we can play soccer seria nós temos a permissão de jogar futebol, também pode ser interpretado dessa forma. No segundo caso do verbo can, a gente tem aí a questão da permissão de maneira informal. Can I come in? Eu posso entrar. Vejam como está a posição. Volta para mim aqui, por favor. Vocês lembram que quando a gente vai fazer uma frase interrogativa, a gente troca a ordem
Primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito. Nesse exemplo aí que eu coloquei na forma interrogativa, a gente também trocou a ordem. Volta para o slide. Primeiro, a gente tem a ocorrência do verbo modal can. Depois, a gente tem a ocorrência do sujeito I. E depois é que a gente tem o verbo, no infinitivo sem o to. Certo? Então, para fazer a forma interrogativa de um modal, a gente começa a oração com o modal, joga o sujeito e depois joga o verbo. Can I come in? Posso entrar. Can é o modal, I é o sujeito, come o verbo e in é só o complemento. No segundo exemplo nós temos You can have lunch in my house today. You, o sujeito, can, o verbo poder, nesse caso de permitindo. Have lunch seria a nossa ação principal. Você pode almoçar na minha casa hoje. Beleza? O segundo modal que a gente vai analisar é o could, que é primo do can. Por quê? É basicamente o can, só que no passado. Ele é empregado para expressar habilidade, só que no passado, certo? Lembra que eu disse a vocês que ele é o primo? Ele é o primo do passado de can, porque ele também pode ser interpretado como habilidade ou como permissão. Isso depende do contexto em que ele é aplicado. Vejam no exemplo aí. I could ride a bike when I was 5 years old. I could. Eu podia ride a bike. O verbo to ride, só que sem o to, tá no infinitivo aí, ride a bike. Eu poderia andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos de idade. O segundo exemplo, could you bring me a sandwich and a coke, please? Você poderia me trazer uma coca e um sanduíche, por favor? Vejam aí na forma interrogativa, começamos com o modal could, temos o sujeito you e a ação bring me. O verbo to bring, o verbo trazer, no infinitivo sem o to, ok? Vamos lá para a terceira ocorrência. O verbo may. O may é indicado para expressar uma possibilidade no presente ou no futuro. Vejam que a gente viu o can no presente, o could no pretérito, no passado, e o may é que vai do presente até o futuro, certo? Também pode ser utilizado para pedir permissão para fazer alguma coisa, certo? Só que é um contexto mais formal do que o próprio can. O can a gente fala com os nossos amigos, com as pessoas do nosso dia a dia. O may a gente utiliza em situações mais formais. Vejam aí no primeiro exemplo. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. It, certo? É o nosso sujeito. May é o modal e rain seria a ação. Lembra? To rain é o verbo no infinitivo. Tirou a partícula to, ficou só rain, may rain. Pode chover amanhã. Professor, eu posso traduzir como pode chover amanhã ou poderá chover amanhã? Pode. Como eu disse, contexto é que vai entender, o contexto é que vai dar a você esse direcionamento. No segundo exemplo, também eu coloquei na forma interrogativa para que vocês prestem atenção na posição do modal. A gente tem May I go to the bathroom? Aquela frase chatinha que todo professor de inglês pede para a gente falar. May I go to the bathroom? May é o modal, I é o sujeito e go é a ação. Vejam que temos a ordem aí trocada também, beleza? O próximo modal que a gente vai analisar é o modal might. É usado para expressar possibilidades no passado. Então vejam, may é uma possibilidade no presente ou no futuro. Então might é primo dele, é o primo dele do passado. Beleza? No mesmo caminhar dos outros modais. Sujeito, modal, o verbo principal para afirmativa. Na interrogativa a gente tem modal, sujeito e verbo principal. Beleza? Exemplo 1 aí. She might have come to the party. Ela, talvez, ou ela poderia vir para a festa. Ou poderia ter vindo. Nesses dois sentidos a gente tem a possibilidade no passado, ok? It might be true. Pode ser verdade. Professor, nesse caso não está no presente, não. It might be true. Pode ser verdade. Pode ser verdade o quê? O que você está dizendo ou o que você acabou de dizer? Refere-se a uma ação do passado também. He might have lunch with us tomorrow. Ele pode vir almoçar com a gente amanhã. Professor,
Aí a gente está se referindo a amanhã, mas o senhor disse que might é uma possibilidade no passado. Ele pode vir almoçar com a gente amanhã. Isso aí é uma coisa que vai se definir amanhã ou uma coisa que pode se definir antes de acontecer? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que pensar, beleza? O próximo modal verb que a gente vai analisar é o should, que tem o mesmo sentido de ought to. O professor se lê assim, ought to, beleza? Eles são usados para você aconselhar alguém, certo? You should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Vejam aí, sujeito you, modal should e o verbo ir. O segundo exemplo, you ought to quit smoking. Você deveria parar de fumar. Vejam que a ideia de conselho nos dois exemplos, ela é basicamente a mesma, certo? Só que utilizando modais diferentes. O sentido é o mesmo, a interpretação que você faz é a mesma, beleza? Vamos para o próximo slide, que é o must, que é usado para indicar uma obrigação. É quando você vai mandar seu filho buscar alguma coisa para você. You must go to school. Veja que tem até o tom para falar, né? You must go to school. Você deve ir à escola, tu tem que ir para a escola. Sujeito you, modal must e o verbo principal, o go, ok? Sem o to, no infinitivo. E o segundo exemplo, she must study more. Ela deve estudar mais. She, o sujeito, must é o verbo modal e study é o verbo to study no infinitivo, sem a partícula to, ok? Recapitulando, os modais são verbos impessoais que não funcionam sozinhos, estarão sempre associados a outros verbos, certo? Eles não se flexionam para pessoas do discurso. O que a gente vai mudar neles é a posição quando for fazer uma frase afirmativa ou uma sentença interrogativa. É importante que a gente entenda o conceito semântico, ou seja, o que cada um significa, para entender que direcionamento cada modal dá em cada contexto em que é aplicado. É isso que você tem que entender, cara. Não se esqueçam de aprofundar esse conteúdo buscando questões, outras explicações, buscando textos e contextos em que os modais estejam presentes, para que você consiga identificar e interpretar automaticamente ao reconhecer o próprio modal. Beleza? Aprofundem por aí e se cuidem. Desejo a todos uma boa semana e um forte abraço. Tchau, tchau.